Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, estamos quase encerrando o Evangelho de Mateus. Onde foi que nós paramos? No versículo 47. Sim. Eu estava falando sobre as palavras de Jesus, né? Agora, vocês viram, o telespectador, que as palavras de Jesus são diferentes nos evangelistas. Isto nos coloca o problema histórico, uma vez mais. Quais palavras Jesus pronunciou? As de Mateus e Marcos? As de Lucas ou as de João? Uma coisa podemos eliminar logo, as 7 não. Como se cada evangelista captasse alguma coisa. Isto não é possível historicamente falando. Mas não tem nenhuma comum, né? Nenhuma comum. É interessante isso, elas não têm nada em comum, né? Não, de jeito nenhum. O que significa que cada evangelista criou a partir da sua teologia. Agora, criou a partir do quê? 3 possibilidades. Primeira possibilidade, Jesus esteve em silêncio o tempo inteiro e não disse nada. Durante todo o tempo em que agonizou na cruz. Um silêncio total. Segunda possibilidade, Jesus teria dado um grito, e de fato aqui se diz, gritou. Teria dado um grito e nada mais. Terceira possibilidade, Jesus teria pronunciado uma única palavra. Qual? Existe um exegeta francês muito conhecido, ao menos dos exegetas como tais, Léon Dufour, Xavier Léon Dufour, que afirma que Jesus pode ter gritado Eliatá, o que em aramaico, hebraico, significaria Tu és meu Deus. E a partir daí, a construção dos evangelistas, as construções de cada evangelista. Qual das 3 eu preferiria? Das 3 possibilidades, eu preferiria esta última. Um grito ou uma única expressão a partir da boca de Jesus. Porque seria difícil a primeira possibilidade. A partir de um silêncio total, cada evangelista criou um grupo de palavras, ou um grupo de frases de Jesus. A partir de uma única expressão, de uma única frase, ainda que curtíssima, Eliatá, tu és meu Deus, cada evangelista preencheu de acordo com a sua própria teologia. E daí, para Mateus e Marcos, bem de acordo com a opção que fizeram, um abandono absoluto, inclusive da parte de Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O que não significa que isto aqui seja um grito de desespero, como alguns exegetas, poucos na verdade, quiseram insinuar, que Jesus morreu desesperado, que Jesus morreu blasfemando contra Deus. Isto não faz justiça nem a Marcos, nem a Mateus, porque Deus age imediatamente após a morte de Jesus. Em segundo lugar, porque o centurião pagão aos pés da cruz faz a confissão de fé cristã. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Se ele tivesse também gritado contra Deus, como o senhor falou, os judeus teriam ido longe, porque o que mais eles queriam é que ele tivesse uma atitude diferente da esperada, né? Exatamente. Então, não foi um desespero e uma maldição de, pelo menos, bom, historicamente, eu não estou me movendo no nível histórico. Eu não estou aqui discutindo o que historicamente Jesus poderia ter dito. Bom, com outras palavras eu disse, né? Pode ser que ele tenha dito uma única expressão, Eliatá. E pode ser que não tenha Pode dito ser nada, que não tenha dito nada. Eu não estou me movendo no nível dos anos 20, dos fatos históricos brutos. Eu estou me movendo no nível terceiro, que é o nível da compilação da escritura dos evangelhos. O que o evangelista interpretou, ou trouxe e interpretou. Marcos e Mateus trouxeram esta palavra, esta expressão.
que é o início do Salmo 22. Mas não acredito que nem para Marcos, nem para Mateus, na consciência pessoal, estivesse interpretando uma blasfêmia ou um desespero total por parte de Jesus. Isso seria o anti-evangelho. Certo? Mas as palavras dos que estavam embaixo, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Só em Marcos, Mateus. Em Lucas, é bem mais modesto o texto. Este homem era um justo. E João, nada. Nada. Portanto, aqui também eu me movo no terceiro nível. Não sei, provavelmente o centurião não disse historicamente isso. É o centurião em Marcos e Mateus, no nível da escrita dos evangelhos. Isto é um ato de fé que um pagão antecipa. É o nosso ato de fé, antecipado por Marcos e Mateus, na boca de um centurião pagão. Compreendo. Certo? Bem, agora continue. Alguns dos que tinham ficado ali ouvindo disseram: está chamando Elias. Imediatamente. Aqui é outro problema. Como é que em hebraico ou numa língua semita se pode confundir Eli com Eliahu? Marcos ainda é diferente de Mateus. Marcos não traz Eli, traz Eloi. Eloi. Bem, Eli seria a forma hebraica. Eliahi seria a forma aramaica. Em Marcos deu Eloi e em Mateus Eli. E Jesus falava aramaico, né? Jesus falava aramaico. Bom, mas não estamos nos movendo no nível do que Jesus falou. Estamos no nível do texto evangélico. Como é que Eloi ou Eli podem ser interpretados em Eliahu? Esta confusão nas línguas semitas, sejam elas o hebraico ou o aramaico, são impossíveis. Esta confusão é impossível no hebraico e no aramaico também. Ela só é possível no texto grego. Aí sim, Eli e Elia ou Elias podem ser confundidos. Só que Jesus não falava grego. E certamente não falou grego na cruz. Se é que disse alguma coisa, com toda a segurança, não a falou, não a pronunciou em grego. A confusão só é possível no texto grego. E então, qual é a conclusão a que chegam os exegetas? Bem, aqui nós temos que deixar o nível histórico e aceitar uma confusão voluntária, querida, e a que se presta a língua grega, que é a língua da koiné, na qual os evangelhos foram escritos. Essa confusão aqui é perfeitamente inteligível, em grego. E foi em grego que Marcos escreveu e foi em grego que Mateus redigiu também o evangelho. Agora, por que trazer para a cena no grego a figura de Elias? Esta é a pergunta. Por quê? Por que o redator, por que Marcos, por que Mateus trouxeram esta figura? Em grego se justifica plenamente que Eli se confunda com Elias. Mas por que trazer Elias para este lugar aqui? Se ele foi trazido, se a realidade não se deu, se isto aqui é uma construção literária ou uma construção teológica, porque Elias sempre foi tido como aquele que haveria de vir, uma figura apocalíptica, uma figura para os últimos tempos. E aqui, querendo insinuar uma vez mais que estamos diante dos últimos tempos, ou com outras palavras, que os últimos tempos foram inaugurados com a morte de Jesus,
a figura de Elias está bem colocada no texto grego. Está claro? Muito bom, claríssimo. Agora, continue o texto. Imediatamente um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber. E é um gesto, este aqui, um gesto ambíguo. Este aqui quis ajudar Jesus, quis anestesiar Jesus ou quis prolongar o sofrimento de Jesus. Mas foi uma forma diferente de dizer, eu tenho sede. Ele não disse aqui, tenho sede, mas alguém quis dar. Só que eu não posso trazer um evangelho outro para aqui. Eu tenho que examinar este texto sozinho, sem nada. Temos que fazer um intervalo aqui e já voltamos. Bom, de volta, eu repito o que disse no final do primeiro bloco. É um gesto aqui ambíguo. O evangelista não nos explica bem. Este aqui, o que fez? Ele quis ajudar Jesus na última hora ou quis prolongar o sofrimento de Jesus? Simplesmente o gesto paira no ar e não é possível, ou melhor, as duas explicações são possíveis. Enquanto outros, o que diziam? Mas outros diziam, deixa... Isso é afete, do grego. Para com isso. Deixa isso para lá. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Mais uma vez, a insistência em Elias. Agora, mais uma vez também, eu, da minha parte, os evangelistas, e sobretudo esses dois aqui, que falaram de Elias, sabiam perfeitamente que Jesus inaugurava os tempos últimos, os tempos apocalípticos com sua morte. Sua morte modificou, do ponto de vista de Deus, o curso da nossa história. E daí, agora, sabiam também que morreu abandonado, que o justo morre abandonado. Confiou em Deus e Deus aparentemente não fez nada. Até a morte, Deus não fez nada. Livro da sabedoria. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve, se é que o ama. Deus não fez absolutamente nada até o momento da morte de Jesus. Mas imediatamente depois começará a agir e a agir sozinho. Continue. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito... E talvez esse seja a única expressão de Jesus na cruz. Entregou o Espírito. Entregou o Espírito significa morreu. Aqui, eu gostaria de fazer um pequeno parênteses e falar duas coisas. Em primeiro lugar, qual foi a causa mortis de Jesus? Hoje se discute esse problema enormemente nos meios clínicos, nos meios médicos. Existem muitos escritos de diversos médicos, cada um dando, de acordo com a sua competência, uma explicação para a morte de Jesus, do que exatamente Jesus morreu. Vejam, a crucifixão não perfura nenhum órgão vital. Portanto, não pode ser direta e imediatamente a única causa da morte. Se algum órgão vital fosse perfurado, aí sim, mas no caso da crucifixão, não. Órgãos vitais, não. Portanto, um pobre crucificado podia agonizar na cruz, dependendo da resistência física, horas. Jesus morreu muito rápido, o que indica que foi crucificado com pregos, porque havia crucifixão com cordas também, não é? E nós não temos aqui nenhuma insistência nos pregos, no texto da crucifixão. Só na velocidade da morte de Jesus e nos textos da ressurreição. Vede minhas mãos e meus pés. Só nisso. Para isso. Nós temos só essa base nós temos.
Se Jesus não morreu diretamente pela crucifixão, se fosse a impalatio, isto é, alguém ser colocado um pau de baixo para cima, aí seria morte instantânea. Na hora, impalatio se chamava em Roma, em latim. Não é? Mas no caso de Jesus foi crucifixio, é diferente. Qual foi a causa mortis? Há uma discussão muito grande nos meios médicos. A que parece mais atendível ou mais aceita é a de que Jesus teria morrido por choque devido à desidratação e a uma perda muito grande de sangue. Há um tempo atrás se dizia da água no pulmão, daquela asfixia. Essa água no pulmão, de que fala apenas o quarto evangelho, é uma espécie de soro, saiu sangue e água. Há dificuldades em se aceitar, embora o evangelista não se esteja movendo num campo médico e num campo histórico. Para o evangelista aquilo foi um grande sinal. Porém, há como se explicar isso aqui. Não é fácil, porque você sabe que numa pessoa que morre, o sangue se coagula. Se coagula rapidamente. Porém, se se trata de um crucificado, se se trata de uma morte em posição vertical e se o corte foi feito logo depois da morte, não é impossível que um pouco de sangue ainda não se tenha coagulado na região do tórax. Com relação à água, certamente é um soro. Um efizema. Certamente um soro que saiu do próprio pulmão. Se for um efizema pelo esforço. Exatamente, um efizema pulmonar. Isso perfeitamente é aceitável. Agora, o interessante é que enquanto os meios médicos modernos, contemporâneos, não duvidam de que Jesus morreu e se aprestam a descrever a causa mortis de Jesus através da medicina, existiram textos antigos que afirmaram que Jesus não morreu. Primeiro, Jesus teria sido substituído por alguém no último momento. Simão de Cirene. Segundo, Jesus teria fugido antes da crucifixão. Fugido para as Índias com Maria Madalena. Veja, a imaginação. Fértil, né? Terceiro, e aqui vamos para um campo gnóstico. O Cristo, diziam os gnósticos, seria uma pessoa diferente de Jesus. Jesus era simplesmente Jesus até o batismo. No batismo, o Cristo se acoplou sobre Jesus. E um pouco antes da paixão, o Cristo se desacoplou de Jesus. E esse Cristo desacoplado sorria daqueles que flagelavam e crucificavam Jesus, pensando que o estavam crucificando. Textos gnósticos do 2º e do 3º século. E até recentemente houve jornalista que propôs essa tese aqui como a última descoberta, a mais ruidosa, a mais estrondosa nos meios cristãos. Jesus não teria morrido. Percebem que aqui a invenção se torna pior que o fato. Mas, ao que parece, mais reditícia. Mas demonstra a importância do tema, né? Do ponto de vista da publicidade. É claro que não é para ser levado. Os médicos, pelo menos, levam a sério. Esses aqui são antigos, não levam a sério. Tentaram não levar a sério a morte de Jesus. Ou então se teria reanimado logo depois da presumida morte. Depois de um flagelo daquele conseguir se reanimar. Bem, nós vamos encerrar mais uma vez por hoje e voltaremos na semana que vem. Muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Até a próxima sexta, bom domingo.